Superman, o nascimento do maior herói da humanidade. Poucos personagens da cultura pop têm o mesmo impacto e relevância que o Superman. Criado em uma época de incertezas e desafios globais, ele se transformou em um verdadeiro símbolo de esperança, justiça e superação. Mais do que um simples super-herói, o Superman representa ideais universais que atravessaram gerações, tornando-se um ícone cultural reconhecido em todo o planeta. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória do Homem de Aço, explorando sua criação e evolução ao longo das décadas, suas principais histórias curiosidades e a razão pela qual ele continua sendo, até hoje, um dos maiores símbolos da cultura pop mundial: a criação do Superman. O Superman nasceu em 1938, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens sonhadores de origem judaica que viviam em Cleveland, nos Estados Unidos. Ambos eram fãs de ficção científica e histórias de aventura, e desejavam criar um personagem que refletisse seus ideais de heroísmo em um mundo que enfrentava dificuldades, especialmente com a iminência da Segunda Guerra Mundial. Foi assim que surgiu Kal-El, o último filho do planeta Krypton, enviado à Terra por seus pais, Jor-El e Lara, pouco antes da destruição de seu mundo natal. Encontrado e criado por uma família de fazendeiros em Smallville, ele cresceu como Clark Kent, mas logo descobriu que tinha habilidades extraordinárias: força sobre-humana, velocidade, visão de raio-x, invulnerabilidade e, claro, o poder de voar. Essa combinação de elementos revolucionou os quadrinhos da época. Até então, o gênero de heróis ainda estava em formação, e Superman estabeleceu o molde para praticamente todos os super-heróis que vieram depois. O símbolo da esperança. O S no peito do Superman é mais do que uma simples letra. Ele se tornou um símbolo universal de esperança. Em muitas versões da história, o emblema representa a casa de El em Krypton e simboliza esperança, coragem e justiça. Esse detalhe demonstra o quanto o personagem foi além dos quadrinhos. Ele se tornou um arquétipo, alguém que não apenas salva pessoas, mas inspira valores. Para milhões de fãs, o Superman é a personificação da luta por um mundo melhor, em que a bondade e a justiça prevalecem sobre o mal. Superman e a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, o Superman rapidamente se transformou em um herói não apenas dos quadrinhos, mas também da vida real. Suas histórias eram usadas para elevar o moral do povo americano. Embora ele não enfrentasse Hitler ou o Eixo diretamente na maior parte do tempo, suas aventuras refletiam o espírito de resistência e coragem. Em anúncios de guerra e campanhas publicitárias, o Superman apareceu incentivando as pessoas a comprarem bônus de guerra e acreditarem no poder da União. Isso consolidou sua imagem como um verdadeiro defensor da humanidade, não apenas dos Estados Unidos. A evolução ao longo das décadas. O Superman não permaneceu estático. Ao longo dos anos, ele foi se transformando para acompanhar as mudanças sociais e culturais. Anos 1940 e 1950, ele representava o ideal do bom moço, com histórias simples em que enfrentava ladrões, gangues e vilões caricatos. Anos 1960 e 1970, suas histórias começaram a explorar temas mais complexos, como identidade, humanidade e responsabilidade. Anos 1980, com a revolução de escritores como John Byrne, o Superman foi reimaginado de forma mais humana, com uma ligação ainda mais forte com sua vida como Clark Kent. Anos 2000 até hoje. O personagem passou por reboots, novas sagas e versões alternativas, mas sempre mantendo a essência de ser um símbolo de esperança. Clark Kent, o verdadeiro herói. Um dos aspectos mais fascinantes do Superman é sua identidade secreta, Clark Kent. Diferente de outros heróis, Clark não é apenas uma fachada, mas parte essencial do personagem. Clark representa sua humanidade. É como o filho adotivo dos Kent, no interior do Kansas, que ele aprende valores como bondade, humildade e responsabilidade. O contraste entre o Deus que pode mover montanhas e o jornalista tímido e bondoso mostra que o verdadeiro poder do Superman não está apenas em suas habilidades, mas em sua moral. Lois Lane e o coração humano. Nenhuma história do Superman estaria completa sem mencionar Lois Lane. Jornalista destemida do Daily Planet, Lois é muito mais que o interesse amoroso de Clark.
Ela é inspiração, coragem e humanidade. É por ela e pelas pessoas comuns que representa que o Superman luta. O relacionamento entre Clark e Lois é uma das histórias de amor mais duradouras dos quadrinhos, mostrando que até o ser mais poderoso do universo precisa de alguém que o conecte ao que realmente importa, a vida humana. Vilões memoráveis. Todo herói precisa de vilões à altura. E no caso do Superman, sua galeria é impressionante. Lex Luthor, o gênio bilionário e arqui-inimigo do herói. Representa a inteligência humana corrompida pelo ego e pela ganância. General Zod, um kryptoniano que simboliza o que o Superman poderia ter se tornado caso tivesse escolhido o caminho errado. Doomsday, a criatura que conseguiu derrotar o Homem de Aço na icônica história A Morte do Superman. Darkseid, um dos vilões mais poderosos do universo DC, que vê o Superman como o maior obstáculo para sua tirania. Esses inimigos refletem diferentes ameaças, intelectuais, físicas e ideológicas. Superman no cinema e na TV. O Superman ultrapassou as páginas dos quadrinhos e se tornou um fenômeno multimídia. Sua primeira adaptação foi ainda nos anos 1940, com desenhos animados da Fleischer Studios. Mas foi em 1978, com Christopher Reeve, que o herói ganhou a versão definitiva para o cinema. A frase "Você acreditará que um homem pode voar" resumiu o impacto daquele filme. Christopher Reeve não só encarnou o Superman, mas também deu profundidade a Clark Kent, conquistando gerações. Depois dele, tivemos outras versões, como Jim Kane na série Lois and Clark, Tom Welling em Smallville, Henry Cavill no universo cinematográfico da DC e, mais recentemente, novas interpretações em séries e animações. Cada versão trouxe algo diferente, mas todas reforçaram a grandeza do personagem. A morte e o retorno. Em 1992, a DC Comics chocou o mundo ao lançar a saga da morte do Superman. Ele enfrentou Doomsday em uma batalha épica que terminou com os dois caindo lado a lado. A morte do herói repercutiu em jornais e noticiários do mundo real, mostrando o impacto cultural do personagem. Pouco tempo depois, o Superman retornou, mas a história deixou uma marca profunda, mostrando que até mesmo o maior dos heróis não está livre do sacrifício. Superman e a filosofia. Mais do que ação, o Superman levanta discussões filosóficas. Ele é um alienígena que escolhe defender a humanidade. Por quê? Porque acredita no potencial humano. Ele poderia governar a Terra com punhos de ferro, mas prefere servir como inspiração, acreditando que os humanos podem ser melhores. Esse é um dos aspectos mais poderosos do personagem, a fé na bondade humana, mesmo diante das falhas. Curiosidades sobre o Superman. O Superman foi o primeiro super-herói dos quadrinhos como o conhecemos hoje. Seu traje azul, capa vermelha e símbolo no peito viraram referência para dezenas de personagens posteriores. Ele já foi representado em mais de 70 idiomas ao redor do mundo. O Superman é tão icônico que até cientistas já usaram seu nome em pesquisas e teorias. Em Krypton, seu nome verdadeiro é Kal-El, que em hebraico pode ser interpretado como Voz de Deus. O legado do Homem de Aço. O Superman não é apenas um personagem de ficção. Ele é uma metáfora do que a humanidade pode alcançar. Sua história fala sobre esperança, coragem, sacrifício e o desejo de fazer o bem, mesmo quando isso parece impossível. Ele nos lembra que, embora não possamos voar ou ter superforça, todos temos a capacidade de agir com bondade e ajudar quem está ao nosso redor. Esse é o verdadeiro legado do Superman, mostrar que o herói pode estar em cada um de nós. Conclusão. Mais de 8 décadas após sua criação, o Superman continua sendo um dos personagens mais amados e reconhecidos do mundo. De suas primeiras aventuras nos quadrinhos até os filmes modernos, ele nunca deixou de ser um símbolo de esperança. Ele é mais que um super-herói. É uma ideia. Uma ideia que atravessa gerações, que inspira pessoas a acreditarem em um mundo mais justo, onde a coragem e a bondade podem vencer até mesmo os maiores desafios. O Superman pode ser de Krypton, mas ele é, acima de tudo, o herói da humanidade. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e continuem curiosos!